É isso aí, galera. Muito boa noite. Está começando mais um bate-papo legal. Hoje nós vamos estar com uma personalidade importantíssima no nosso município, Guilherme. É isso aí. Ele que assumiu recentemente a Secretaria de Educação do nosso município, aí numa grande transição do nosso prefeito Renato, e vai trazer aqui diversos assuntos que a gente vai tratar logo após os nossos comerciais. A gente já volta. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Aqui a música é levada a sério. Nós formamos cantores e instrumentistas preparados de verdade. Também trabalhamos com canto tradicional, com técnica, afinação e respiração e também com o canto full voice. A metodologia Full Voice é um planejamento focado em performance, potência vocal e preparo para o palco como The Voice, Multishow, Ídolos e Sony Music Gospel. Também trabalhamos com aulas de bateria, contrabaixo, violão, teclado e piano, do iniciante ao avançado. Se você quer desenvolver o seu talento com acompanhamento profissional, essa escola é para você. Vem para Timbres Music! Voltando aqui, galera, agora dando início ao nosso programa, Guilherme, vamos chamar o nosso convidado dessa noite. Vamos chamar ele, que já tem uma longa história no nosso município, né? Já trabalhou em outras secretarias. A outra que ele estava era a Secretaria de Agricultura. Isso, uma tremenda de uma secretaria, fez um excelente trabalho lá. E agora ele assumindo uma das principais frentes de trabalho do nosso município, que é a área de educação. Edson Cardoso, seja bem-vindo. Ei, cara. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado por receber a gente aqui. Sentar aqui bonitinho, posso? Exatamente. Pode. Rapaz, olha a elegância do secretário. Não, cara que viaja para a Europa para dar palestra, ele É não outro anda de nível. qualquer jeito, né? Ele não pode andar de qualquer jeito. Vocês merecem, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas nem foi proposital, não é? Porque a gente já vem de uma outra agenda e a gente vem Aí sim. dando conta das nossas agendas, que são muitas. Eu quero, mais uma vez, agradecer demais a sua presença aqui. Edson Cardoso, que além de ser um secretário, é um amigo pessoal. Nós nos conhecemos há muitos anos e já esteve no nosso podcast aqui, acho que ano passado, falando um pouco sobre a agricultura, sobre alimentação, né? E hoje está aqui como secretário de Educação, uma secretaria que é de uma responsabilidade gigantesca, porque é a secretaria que cuida das nossas crianças, dos nossos jovens e dos futuros pais de família, né? E eu quero lhe parabenizar, né? Parabenizar o prefeito pela indicação. A prefeitura ganhou muito, a educação ganhou muito com a sua presença na educação. Eu acho que a introdução que eu queria fazer é essa, quer dizer que a importância de Edson Cardoso hoje estar na Secretaria de Educação, uma pessoa que também, para quem não sabe, ele tem uma cadeira ali na como é que chama? Barcarenense de Letras. Na Academia de Letras de Barcarena, e sempre que vem aqui, que é da academia, no Papo Livre, sempre cita o seu nome. Né? Mas, mais uma vez, seja bem-vindo. Que bom, Salomão, a gente fica muito feliz por essa acolhida, tá? Porque a gente chega aqui, e claro que a gente chega sempre com uma história que a gente carrega, né? Mas o interessante mesmo é encarar todos os desafios como se eles fossem a primeira vez que você fizesse e pudesse colocar nele tudo aquilo que você aprendeu. Eu sempre falo pro Renato que eu me sinto privilegiado. Como você disse, é uma pasta que tem 25% do município dentro dela. Então, é uma pasta considerável, grande, de muita importância. Eu tenho noção dessa importância e eu não posso deixar de dizer que a gestão toda municipal, ela trabalha com foco na educação.
a educação ela é o serviço que está em todos os lugares do município. Se você for a qualquer lugar do município, você vai encontrar uma escola, você vai encontrar o serviço da educação acontecendo. Então, essa dimensão, essa necessidade de estar lá, inclusive para poder levar desenvolvimento, faz da educação uma pasta estratégica, mas também de muito atendimento. E aí os nossos colegas secretários de todas as áreas têm muito contribuído para que a gente possa alcançar o sucesso. Esse sucesso que o Renato persegue desde o primeiro dia, ele e a Cristina, de fazer a nossa educação a melhor do estado do Pará, a melhor do Brasil e, quiçá, a melhor do mundo. A gente tem que mirar bem alto mesmo. Eu tenho uma professora que diz que a gente tem que ir além das estrelas. Nossos sonhos estão acima do céu. Então, a gente também sonha junto, porque sabe que a gente tem uma boa equipe, tem um bom time da educação, a gente tem muita gente comprometida em fazer a educação, e aí a gente fica feliz de poder contribuir. Eu falo sempre isso para o Salomão, que Barcarena ela é referência municipal no ensino, né? Pela quantidade de escolas, né, Salomão? A gente anda por toda Barcarena e vê que Barcarena é um município privilegiado pela quantidade de escolas municipais, que é a base do ensino de maneira geral, sendo construídas em toda a abrangência territorial do nosso município, que quando você pega o carro para andar e você vai simplesmente numa viagem simples de balsa para Belém, no Arapari, tu enxerga a dimensão territorial que é isso, passando na estrada, você olhando. Poxa, até meu pai que está aí comigo esses dias, nossa, mas tem escola aqui? E tem, pai, tem gente que mora aqui, tem... E etc, né? A gente sabe dessa dimensão. Mas, Edson, como que é assumir essa transição, você vindo da agricultura, agora pegando a principal, que eu diria, a principal pasta, querendo ou não, a gente sabe que tem toda aquela verba, né? Que o Renato explicou para a gente naquele programa da outra vez, que tenha já uma verba que é obrigatória e destinada anualmente na questão de investimento da educação. Como que foi essa transição? Como foi esse acolhimento dentro da secretaria? Como que foi a aceitação da equipe de maneira geral nesse novo desafio, né, que você está assumindo? Eu me sinto, como eu disse, privilegiado. Eu tenho essa certeza de que quando a gente abre uma nova porta, a gente tem que saber que as pessoas vão estar ali e que pessoas precisam de zelo, de cuidado. Eu fui muito bem acolhido. O time da educação, ele é realmente um time acolhedor, um time que estava querendo essa chegada mais sutil que a gente teve. Foi uma chegada sutil, e aqui eu também quero fazer referência ao cuidado que a secretária Ivana teve em nos colocar, em se colocar à disposição e nos colocar alguns dos desafios que a gente ia encontrar. Ela teve todo esse zelo e é uma colega de muito prestígio, que a gente entende que contribui muito e que agora vai contribuir com a gente numa outra área, mas que pôde sim nos dar essa condição de chegar, de apresentar, de nos permitir conversar com o time que está lá e nos posicionar dos projetos que estavam à disposição. E eu não digo, hoje eu estava numa reunião com o secretário de Estado, ele usou a palavra, dois verbos da agricultura. Ele disse que ele está se reunindo com os secretários dos municípios para poder falar da educação do Pará, né? E ele disse assim, olha, nós temos que plantar correto para colher bons frutos. Então, esses dois verbos, eles são pertinentes em qualquer área. E a gente que vem da agricultura sabe que tem hora para plantar, tem lugar certo para plantar e tem que ter um zelo de plantar e regar e ter todo o arado e ter toda uma preparação desse plantio para que a gente possa realmente colher bons frutos, grandes produções, fazer com que a questão do campo, né, leve alimento para as pessoas. E então esses dois verbos se aplicam muito bem à educação. A gente está nesse momento de plantar novas ideias, mas de melhorar aquelas que deram certo, de poder alinhar a demanda
que foi colocada como plano de governo, que o Renato colocou desde o primeiro dia. Então, a gente tem feito isso com o sentimento de plantar mesmo, de preparar esse chão para que desses 3 anos que a gente tem ainda para poder alavancar os nossos resultados, a gente possa ir colhendo todos os frutos que a gente pretende para dizer para as pessoas, olha, nós queremos entregar o melhor ensino, nós queremos entregar a melhor educação, mas nós queremos principalmente preparar pessoas para o futuro, preparar pessoas para o mercado de trabalho, preparar pessoas para estarem participativas na sociedade. Então, a agricultura tem isso e a gente se sente muito, muito acolhido, como eu disse, na educação. E é um desafio, sim. A gente tem que ter um pouco de friozinho na barriga, mas a gente tem uma coisa que o Renato ensina para a gente, que é alguém vai ter que fazer esse desafio. E esse alguém somos nós. Quando a população nos chama, somos nós que vamos ter que responder. Então, vamos nos preparar e nos colocar sempre à disposição. Então, isso a educação vai ter de mim. Esse constante preparo e essa disposição para vencer desafios. E que desafios, hein, Guilherme? São desafios, a educação é diário, né? Eu não sei quantas são, mas se tu tiver de cabeça, Edson, quantas escolas municipais? Nós temos 104 escolas municipais, são 67 em zonas rurais, né, de estradas e ilhas. Nós temos mais de 25 mil alunos, 867 professores, e todo um corpo de trabalho, de apoio que existe no entorno de todas essas Ou seja, direções. Estava até pesquisando, Salomão viu esses dias, eu tô com os dados de Barcarena tudo na cabeça, que é um censo, 139 mil habitantes, 25 mil alunos. Ele já está maior que 25 mil. A gente tem a gente tem um fenômeno em Barcarena que também nos chama a atenção, que é a migração, né, pelos investimentos. Assim como você tem pessoas chegando, você tem pessoas partindo. E a matrícula escolar, ela tem esse movimento, né? Ela tem esse movimento das pessoas que chegam e precisam matricular seus filhos, e a rede está preparada para isso. E tem aqueles que vão. Então, a gente está em constante matrícula na rede de ensino. Então, hoje a gente já está mais de 25 mil, a gente está já chegando a 25.500, por ali. É muita criança. É muito. Eu queria que a gente tocasse no assunto aqui, que é sobre o Sistema Integrado de Neurodesenvolvimento e Aprendizagem para o Sucesso Escolar, SINAPSE. O SINAPSE, ele é a gente está falando de matrícula, né? A gente está falando de pessoas que são diferentes. Cada pessoa que entra na rede de ensino, ela tem uma forma de aprender, ela tem a sua história, a sua cultura, e ela tem os seus obstáculos. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas, todas as crianças, todas as famílias que convivem na comunidade escolar têm os seus desafios diários de vencer obstáculos, de criar métodos e formas de alcançar o conhecimento. Então, como eu disse, a gente movimenta muito isso. Nós temos desde a educação infantil, né, desde a creche até o ensino fundamental 2, com o 9º ano. E aí a gente precisa passar por todos esses espaços com essas crianças em diferentes idades, em diferentes comportamentos. E nós temos aqueles que têm mais obstáculos a serem vencidos. Então, o SINAPSE, ele vem trazer para a gente o atendimento de uma realidade nova, uma situação que todas as redes de ensino estão encarando, mas que Barcarena encara diferente, que é o atendimento das crianças neurodivergentes, aquelas que precisam ser entendidas com seus transtornos, com os transtornos de espectro autista, com os TDAHs, com todas aquelas não vou chamar de doenças, mas deficiências que a gente precisa compreender na idade de hoje, nos tempos de hoje, e que ainda são muito novos. São realidades que não têm diagnóstico muito certo, são características que todos nós estamos aprendendo. Então, estas crianças, que já são mais de 1.020 na nossa rede, todas elas são recebidas na nossa rede municipal de ensino e recebem também um profissional de apoio. E esse profissional de apoio convive com aquela criança. Eu sempre digo que o profissional de apoio, ele não é lotado na escola,
ele é lotado na Da criança. criança, Se a criança exatamente. mudar de escola, ele acompanha aquela criança. Então, essa demanda de mais de 1.000 crianças, como eu disse, 1.020, né? Mas já são mais de 1.020, todas elas são acolhidas na Então, nossa são rede de 1.020 ensino. São São 1.020 cuidadores. Então, nós saímos de 70, eu não lembro o ano, e agora somos 1.020. Somos 1.020. Desde que o Renato assumiu, e a Cristina, eles vêm dando esse suporte. E uma coisa que a gente tem com relação a isso é essa compreensão de que eu preciso acolher, porque imagina você, não é só a criança, é a criança dentro da sala de aula, um professor que também precisa ser preparado para poder dar a ela a autonomia que ela precisa, para ela ter participação social. Então, a gente sabe que ela vai aprender ao máximo que for possível para ela. Então, precisa preparar o profissional de apoio, precisa preparar a sala de aula, preparar o professor e preparar essa criança para a realidade dela. Então, o Sinapse ele faz uma rede integrada entre saúde, educação e assistência social. A educação identifica e acolhe essa criança, entrega a ele um profissional de apoio. Essa criança ela é identificada para a saúde, então ela vai para a rede de habilitação, que é feita para que ela possa ser adaptada ao plano pedagógico, então com algumas tarefas próprias para aquela neurodivergência. Essa criança vai junto com o PAE para esses espaços de reabilitação, para que ele possa voltar para a sala de aula e ter esse acompanhamento mais próximo do plano pedagógico. E também, essa criança, você identifica a família, para que a assistência social possa promover a garantia de direitos a essa família. Porque imaginem vocês que são crianças que muitas vezes são criadas só por mães. Você tem crianças também onde os pais não aceitam o diagnóstico. Você tem crianças que a mãe está sozinha cuidando dela. Você tem, às vezes é o avô, às vezes é a avó, às vezes é o tio, é a tia. Então, tem várias possibilidades de vulnerabilidade, de violação de direito que estão no entorno dessa criança. Além disso, tem o fato de que a gente precisa fazer uma inclusão efetiva dela. Quando você coloca uma criança no meio de outras crianças, e a criança que você coloca, ela está com uma pessoa do lado, as crianças que não precisam da pessoa do lado já vão entender de outra forma. E nós precisamos preparar essas crianças para que elas também acolham a criança que está com a necessidade de apoio. Então, o Sinapse ele vem com essa proposta da gente integrar as redes e dar o melhor acolhimento a esse nosso aluno neurodivergente que tem o direito a aprender na dimensão que ele seja capaz para que ele tenha autonomia. Eu tenho uma dúvida, acho que o Salomão também, e as pessoas, Edson, porque dentro desse mundo, né, a gente vê que o município está muito mais preparado que as escolas particulares. Porque algumas a gente não vê um para um, né? A gente às vezes vê um cuidando de 3, de 4, de 5, e o município, a cada aluno nesse sentido, ele tem um responsável, cuidador. Né? Um cuidador, um profissional responsável por ele. É um por criança? O que diz a lei? Hoje, como eu disse... Se tem algum regulamento disso? Hoje, há um entendimento de 1 para 1. Mas a gente entende que não é assim. Que não deve ser assim. Por quê? Como eu disse, cada um tem a sua necessidade. E às vezes, eu tenho, por exemplo, a criança com transtorno do espectro autista de suporte 1. Sim. Ela tem um comportamento que é diferente da criança do suporte 2, do suporte 3. Então, a gente já entende também que uma criança pode sim, mais que uma criança pode ter o mesmo apoio. Sim. Né? Por quê? Porque isso... Lembra da história que eu falei agora, da pessoa que tu põe do lado? É como se tu botasse uma bandeira marcando aquela pessoa. Então, é melhor que sejam realmente menos profissionais de apoio dentro de uma sala de aula, mas de acordo com a necessidade daquela criança. Então, a gente entende que é dessa forma e a gente tem trabalhado nesse sentido. O sistema também vai fazer isso.
Quanto às escolas privadas, eu acredito que elas estão fazendo o esforço delas no tamanho que elas conseguem. Mas é fato que é um direito, que há uma lei que diz que todas as crianças precisam ser colocadas em inclusão. Então, o município ele não se furta o direito de... Ele não se omite o dever dele de fazer essa inclusão. Nós olhamos hoje, você estava falando das nossas escolas, nós entregamos 22 escolas. Nós já entregamos 22 escolas com uma infraestrutura diferenciada, modernizada, com um olhar cuidadoso de criar um ambiente agradável para a criança, para o profissional de educação. E nós já estamos em obra com mais 12 e já vamos licitar mais 6. Então, a gente continua investindo em infraestrutura porque a gente acredita que é necessário mesmo, e é necessário você ofertar um ambiente mais agradável. Mas a gente não se não se afasta do dever de também entregar o corpo humano, o quadro humano necessário para que a criança tenha o melhor desenvolvimento. Não adianta você ter uma grande estrutura, uma mega estrutura, mas não ter o suporte necessário. Isso, inclusive, vai impactar nos nossos melhores resultados que a gente busca, né? Então, esse cuidado é uma recomendação do prefeito, é uma recomendação da vice-prefeita, que a gente olhe com um olhar de pai, com um olhar de mãe, mas aquele pai, aquela mãe que acolhe o filho, põe no colo, cuida e zela para que ele possa ser uma pessoa diferenciada, positiva e que seja participativa socialmente. Vai chamar? Pode chamar. Chama você, cara. Vamos lá, a gente vai só beber uma água. Isso. E já volto. Se você respira música, aqui é o seu lugar. Na Hot Place, você encontra instrumentos musicais, equipamentos de som, acessórios profissionais e tudo o que precisa para elevar o seu som a outro nível. Violões, guitarras, teclados, baterias, microfones, caixas de som e uma linha completa para músicos iniciantes ou profissionais. Qualidade, variedade e aquele atendimento que entende a sua paixão. Hot Place, o ponto quente da música. Venha sentir essa vibração. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Voltando aqui, secretário Edson Cardoso com a gente, secretário agora da Educação, sempre aí fortalecendo o time, esse time fortíssimo da prefeitura, que não é puxa-saquismo, né, Salomão? A gente fala, as verdades têm que ser ditas, tanto para o bem quanto para o lado ruim. Nem tudo é perfeito, mas as coisas boas, as coisas de qualidade, as coisas que estão sendo bem feitas, devem ser destaques. Doa a quem doer. E é assim que tem que ser. A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Tem que ser assim em todos os cantos que a gente passar. Mas estamos aí, você que está acompanhando o Cabanos Cash, já você vai ficar sabendo as primeiras informações, né, em primeira mão aqui sobre o concurso público municipal que vai impactar a maior área desse rapaz aqui que está com a gente. Ele vai trazer as principais novidades aí, né, Salomão? E que tem muito, hein? Tem muita coisa que eu vi que semana passada, retrasada, foi reunião atrás de reunião. Galera, a gente até teve dificuldade de fechar nossa agenda aqui, para vocês terem ideia, por conta de tantas coisas que estavam acontecendo. Até mesmo porque, Guilherme, haja visto, não vai ser só para educação, hein? Não. Vai ser para diversas áreas dentro da prefeitura. Já pode começar a estudar? Já pode, já era para estar pronto. Já era para estar estudando desde quando ele falou no ano passado. Caramba, aqui com a gente. Ele falou que ia fazer o concurso público, que também não é uma coisa simples fazer concurso público. Mas nós vamos chegar lá. Vamos lá, Guilherme.
que tem aí? Vamos falar agora, Edson, de metas de alfabetização. A gente sabe que enxerga hoje que tem várias crianças, isso quem tem filhos enxerga melhor, que cada um hoje corresponde a um nível de aprendizado, de educação, de receber, né? De entender como que tem sido essa linha dentro agora da tua gestão, na questão da alfabetização das crianças, a partir de que ano, com quantos anos ela tem que já estar pronta, né? Que tem... Antigamente, a gente só saía do prezinho, né? Se a gente já sabia ler, né? Então, como que está sendo feito isso hoje, que mudou a realidade? A gente vê que a tecnologia entrou de uma maneira tão forte que tem impactado muito grandemente nas questões de aprendizado das crianças hoje em dia. Guilherme, quando o Renato disse assim, olha, Edson, eu queria te convidar para ir para a pasta da educação. No primeiro momento foi um susto, mas eu peguei e disse a ele, prefeito, eu vou me preparar para isso. E outra coisa que eu disse a ele, que ele me deixou muito tranquilo, vou precisar muito do seu apoio e do seu entendimento. Do seu entendimento enquanto política pública da educação, do seu entendimento enquanto história de Barcarena, do seu entendimento enquanto pessoa que sabe lidar com o orçamento de forma que você vê resultado. Então, quando eu fiz isso, eu fui buscar algumas informações sobre o nosso município. O nosso município, ele tem um índice de alfabetização que cresce constantemente. Só que ele não cresce no desejo do Renato, no desejo que a gente quer. Então, para poder crescer desse jeito, a gente pensou em várias frentes de trabalho. E elas passam desde a valorização do professor, do profissional, da educação, e vão chegar no próprio plano pedagógico a ser aplicado. Então, a gente entendeu que para alfabetizar eu não posso focar só numa idade, só num lugar, apesar de que os índices são medidos em séries certas de alfabetização, porque o índice mede a leitura na idade certa. Isso é uma equação que requer que você olhe várias variáveis para poder chegar nela. Então, eu fui olhar e chamei a nossa equipe de ensino, nossa diretoria de ensino, e fui olhar também para aquele aluno da pandemia. Qual é o aluno da pandemia? O aluno de 2019, que ele entrou para a alfabetização e por conta das intempéries da saúde daquele momento, ele foi passado de ano e ele está na nossa rede, ele está caminhando pela nossa rede e precisa também de correção de fluxo. Como é que ficou para trás, né? Então ele precisa recuperar também essa leitura, essa escrita, essa matemática, né? Para que ele também seja olhado. Mas no nosso plano de alfabetização, a gente está focando desde a educação infantil, com algumas formações e alguns compromissos que a gente assumiu, que o Renato também assumiu, relacionados ao Alfabetiza Brasil, Alfabetiza Pará, ao Compromisso Nacional de Educação, que vai envolver a criança da creche. E é uma coisa que eu falo com muito carinho, assim, eu não sabia que a gente tinha crianças tão pequenininhas na rede. E a gente tem. A partir de que idade? 2, De 1 ano eu já tenho na rede. Caramba. Então, Das creches, né? Das creches. Então, essas crianças também vão ser envolvidas nesse processo de alfabetização. E a gente tem focado na brincadeira para essas crianças, na cultura, no ambiente lúdico dela, mas também no real, para que ela possa se permitir alcançar a leitura, alcançar os números e poder ir se desenvolvendo. E a cada série a gente está criando alguns projetos próprios do município e seguindo algumas recomendações de compromisso. Inclusive, a gente vem avaliando, monitorando com constância, montou um corpo técnico mais fortalecido para que a gente possa estar nas escolas, estar olhando como é que está se desenvolvendo e, como eu disse, levando também apoio e valorização para o professor. Com o PCCR agora, por exemplo, a gente está focado em dar condições para que ele
se sinta valorizado e essa valorização se reflita também em resultado. Projetos como eu vou abrir aqui para vocês alguns projetos que a gente já está lançando, mas projetos como o Correnteza do Saber, que é a ideia de corrigir, ajudar aquela criança que tem mais dificuldade na leitura ou na escrita. Projetos como Embalar a Leitura, que é a ideia de colocar a criança para contar história, para escrever história, para poder usar o lúdico dela, para que ela possa ser levada para esse ambiente da letra, para esse ambiente dos números, e a gente poder ir a cada passo, aceleradamente, envolver todas as crianças. Também foi um trabalho que a gente vem nesses quase 60 dias, nós ainda não temos 60 dias de Falei pro Guilherme 3 de meses. educação, mas a gente já mexeu na nossa grade curricular diversificada, porque nós também temos turmas de tempo integral, e essas turmas de tempo integral a gente quer envolver um desejo antigo também do prefeito, que é a arte, o esporte, a música, e aí a gente já está preparando, inclusive, a robótica, para que eles possam também ser atraídos para esse ambiente da leitura. E tudo que a gente está fazendo com ideias próprias de transversalidade, de pedagogia, de vivência, né? Para que ele possa vivenciar, saber onde ele vai aplicar, e isso desde dele pequenininho, claro que nas suas dimensões corretas. A criança que é criança, ela tem que brincar. Eu não posso dizer para ela, olha, vem sentar comigo seriamente para a tua vida do futuro. Não, vamos começar brincando, e brincando você vai aprendendo. Então, a gente está fazendo dessa forma. Nós tivemos, como eu disse, vários resultados crescentes, mas muito tímidos. A nossa meta agora, estabelecida para o índice de alfabetização, é de 62%. Eu já disse que eu quero 100%. Porque se a gente tiver 100% de criança alfabetizada, a gente resolve o problema para o futuro. E 62% de crianças alfabetizadas da nossa rede, apesar de ser muita gente, mas é 62 para esse ano, que vai ser 62 para outro ano, que vai ser 62, porque todo ano está entrando criança na nossa rede de ensino. Então, o nosso foco é esse, é mirar bem alto mesmo, para que a gente possa alavancar resultado. Nós temos essas distorções de idade e leitura que a gente vai corrigir com esses mecanismos de valorização do professor, de incremento de projetos, de melhoria do currículo, da grade curricular e do cumprimento daquilo que é missão nossa. Nós temos que entregar 200 dias letivos para as crianças. Então, que sejam 200 dias letivos de muito envolvimento, de muito crescimento, de muita dedicação de força para educá-los. Inclusive, segunda teve aula, viu? É isso aí. Antigamente não tinha. Segunda eu passei lá e falei, ué, a galera tá na aula aí, teve aula segunda-feira. E eu digo a vocês, não é por maldade não. É por bondade. Para cumprir a meta, para que a gente possa entregar o melhor serviço. Não era feriado, era um dia normal, dia letivo, e a gente às vezes tem esse questionamento, por que só Barcarena teve aula na segunda-feira, por que não enforcou, né? Aí eu disse para os colegas que me perguntaram, aqui a gente não enforca nada, a gente faz viver. Gente faz viver porque a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa acelerar, e é direito da criança estar na escola. Perfeito. Quando você tira essa criança da escola, você pode estar atrapalhando muitos pais de família que precisam que ela esteja na escola. Porque eles precisam trabalhar, porque eles precisam gerar renda. E a escola é, sim, esse lugar que cuida dos filhos das famílias. Então, a gente precisa cuidar. Perfeito. É interessante tu falar da questão de cuidar, né, do filho dessas famílias, né, cuidar dessas crianças, cuidar desses jovens, né? A gente vê que na época que a gente estudava não tinha muito essa questão de entrada de drogas em escolas, né? Não tinha, mas a se comparar com o que a gente vê hoje, né? A minha esposa foi diretora de uma escola aqui no município, e quando ela chegava em casa, que ela batia foto de arma branca com jovens dentro da escola, a gente fica assustado.
Porque na época que eu estudava não tinha mesmo. Isso aí, de fato, não tinha. O que tinha que a gente brigava, era... Isso aí mesmo para porrada e tal, mas era aquele negócio ali. Só que a gente vê que isso mudou, né? Então, o que hoje, secretário, você pode falar com relação a essa questão, por exemplo, dessa integração hoje, né, porque a polícia militar sempre esteve presente na escola, mas como é que hoje a escola está trabalhando nesse sentido de proteger para que esses marginais, eu posso falar assim, que usam os nossos jovens, que traz um incentivo para essa área, né, que é tão danosa e as crianças acabam, às vezes, saindo da escola, pulando o muro da escola, né? E aí qual o trabalho que hoje a Secretaria de Educação tem feito justamente nessa integração? Salomão, Guilherme, assim, eu gosto de contextualizar as coisas, porque às vezes a gente diz assim, o cenário é outro, não tinha na minha época, né, e hoje tem. Eu posso te dizer que a violência entrou nos lares, entrou nos lugares todos, nas casas, nas escolas, nas esquinas. A violência, ela ganhou proporção tal que requer, sim, que o poder público tenha políticas adequadas para que a gente possa dar conta e entregar uma sociedade mais segura. Perfeito. E nas escolas, a gente vê a necessidade não só de trabalhar temas como a droga, mas também trabalhar o combate ao feminicídio, trabalhar a questão do combate ao racismo, trabalhar outras questões que são estruturantes e que levam as crianças, os jovens, os adultos para uma violência que muitas vezes, eu posso dizer, por motivos fúteis, surgem e não deveriam mais surgir. Então nós temos um problema estrutural que nos encaminha para a questão da violência. O município ele tem construído parcerias muito, muito importantes nesse sentido. Para além dessa nova ideia que a gente vai implantar, e já começou com o projeto piloto das câmeras de controle biométrico facial, que vai não só identificar o nosso aluno, mas garantir a segurança dele desde o transporte até dentro da escola, para que a família fique tranquila, saber que ele está conosco, que ele saiu da escola, que ele voltou para casa, qual é o desempenho dele, como é que ele está, e a gente também reconhecer qual é o ânimo dessa criança, qual é o ânimo desse estudante, para que a gente possa atuar com planos pedagógicos adequados para dar resposta ao que leva a criança à violência, ao que leva o jovem à violência. Eu não gosto dessa ideia de que você faz algo de errado porque teu amigo te levou a isso. Mas é fato que você comete erros porque você acredita que aquilo que o teu amigo faz é bonito, é bom, ninguém puniu, ninguém fez nada. Mas nós queremos mudar essa realidade, seja levando essa segurança que a conectividade pode dar, que a tecnologia pode levar, que é positiva para que os pais e as mães possam nos ajudar a cuidar desse jovem, porque a família é importante nesse processo. Quando a família vem junto, a escola se fortalece, a educação melhora e o município entrega o melhor serviço. Então, a tecnologia vai nos ajudar nesse sentido. E também, a gente está construindo agora uma parceria com a Polícia Militar. Amanhã, inclusive, o prefeito vai estar assinando o nosso convênio para a nossa primeira escola de supervisão militar educacional, que vai ser o José Humberto. Né? O José Humberto vai ser a nossa primeira escola com esse serviço. É o que da Vila dos Cabanos. É o da Vila dos Cabanos, com 1.700, 1.800 alunos que vão estar sob essa supervisão. E qual é o propósito desse projeto? O propósito não é militarizar as crianças, de forma alguma. É aproximar a criança da realidade da segurança pública, da realidade de conduzir e de contribuir para a segurança pública, de trazer o jovem para o entendimento do que nos leva à violência e de como a gente pode viver nesse mundo sem se envolver com a violência. Trazer para ele o olhar do público,
do equipamento, do instrumento, da equipe de segurança pública que atua diariamente para conter os excessos da violência. Então, amanhã a gente vai estar assinando, o prefeito vai estar assinando esse convênio, que vai ter a nossa primeira escola, que a gente já pretende levar para outros espaços, né? Mas vamos primeiro experimentar, fazer essa primeira experiência, para que a gente possa medir a nossa capacidade, inclusive, de resposta, e volto a dizer, para que as famílias fiquem mais tranquilas. Nós temos alguns absurdos que acontecem assim na escola, que acabam fugindo do nosso controle, porque nós não temos essa capacidade de estar em todos os lugares. Então, quem está em todos os lugares é o próprio jovem. Então, vamos trabalhar esse jovem para que ele seja o nosso primeiro agente de combate à violência, de revisão da estrutura da nossa sociedade, que a gente possa dizer para esse jovem que ele pode nos ajudar os pais a entender melhor esse universo que a gente vive e que precisa ser de cultura de paz. Eu acho até interessante, Guilherme, porque aí a presença da polícia militar ali, as crianças vão entender que aquela pessoa, que aquele personagem é que traz segurança também para ela estar ali, confiar, né, que o ambiente é um ambiente seguro, um ambiente que, como tu falou, os pais podem estar com a certeza de que os filhos estão seguros, apesar de que você falou, né, é uma decisão que depende de várias, são várias, como é que eu posso falar? Variáveis. São várias variáveis, por exemplo, é a Fator. família, são amigos, é uma série de fatores. A escola, a intenção da escola é educar, né, e dar segurança, que eu acho que aonde entra o município, onde entra a parte administrativa, né, executiva, é dar essa qualidade estrutural que as escolas têm hoje, né? Então, quando a gente vê o mundo da escola hoje muito maior do que era, não é para que a criança não saia, é para que ninguém de fora entre. As câmeras que estão ali não é se preocupando, monitorando as crianças, é monitorando para que ninguém de fora adentre a escola e machuque ou faça alguma coisa ali com os alunos. O outro dia, eu acho que sim. Outro dia eu usei uma palavra que eu digo que é um valor. E um amigo meu até questionou esse valor. Ele disse que a educação talvez não fosse para aquilo que eu estava dizendo. Eu disse que nós estamos preparando os nossos jovens para que eles sejam competitivos. E não é competitivo de passar a perna no outro. Não é competitivo de você ser desonesto. É competitivo no sentido de que você é capaz de realizar determinada tarefa, você é competente, você tem habilidade, você tem conhecimento e você tem atitude para poder viver num mundo tão diverso, tão desafiador, né? Então, ser competitivo é um valor a mais que a gente precisa colocar na educação para que se some a ideia de colaboração, a ideia de participação, a ideia de inclusão, a ideia de ser transformador, né? A educação, ela tem esse poder, e é um poder tão grande que a gente precisa fazer com que o professor saiba do tamanho desse poder e que ele seja valorizado para isso, para que ele use esse poder para o melhor daquele aluno. Porque se for uma pessoa mal intencionada com poder, ela faz diferente, ela faz quebrar o que poderia ser melhor. Então, a gente sabe do poder transformador da educação. É só pela educação que você pode mudar de classe social, é só pela educação que você consegue sair de uma situação de risco, é só pela educação que você consegue, inclusive, ajudar os outros a vir para um ambiente melhor. Então, esse poder da educação, ele requer que a gente construa parcerias que mostrem que a sociedade ela é diversa, mas que ela tem os parceiros adequados para combater cada situação. E que chegue um momento em que a gente não precise mais combater. As coisas já sejam na rotina do bom, na rotina da paz, na rotina daquilo que faz bem a cada um de nós. Eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho fique machucado, quer que seu filho volte para casa com algum... ou que não volte para casa.
todos nós queremos os nossos filhos indo para a escola, voltando para casa, indo para o trabalho, voltando para casa, tendo sua vida, seu ciclo de vida perfeito, para que elas possam se sentir felizes e tranquilas. Então, não é só, não é a ideia da presença do policial, mas da certeza que você pode contar com alguém na hora que você precisar. Muito top, né? Antes da gente ir pro nosso último bloco aqui, Edson, e chamar o próximo comercial, você enxerga já um avanço de nivelamento de competitividade da educação municipal com a educação de âmbito particular, com as outras escolas já dentro do município? Tu consegue já ver o destaque de algumas unidades que possam atrair e conquistar hoje um pai e uma mãe a decidir pela educação municipal? Olha, Guilherme, é uma pergunta muito sensível hoje. Até porque eu não posso te dar um parecer adequado em menos de 2 meses. Sim. O que eu posso te dizer é que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. É fato que num universo de 25 mil alunos, você tem aqueles que se destacam porque a professora foi capaz de alcançar ele, tocou ele, e ele se deixou tocar, e ele se permitiu. É fato. É aquilo que eu falei da cultura. A gente precisa que a família venha junto, a gente precisa ajudar aquela família a pensar. Tem um exemplo que o Renato usa que eu acho muito bacana, que é tipo aquela história do esporte. Eu sou aluno da escola pública, eu sou aluno da alimentação escolar, eu sou aluno do esporte da escola. Então, a gente participava das competições e os pais, a família ia junto torcer. É essa atratividade que faz com que a escola seja melhor frequentada, melhor vista e melhor construída. Então, nós precisamos trabalhar isso para que a nossa escola seja competitiva. Quando a família compreende o plano pedagógico, quando a família compreende o seu papel dentro do processo de ensino e aprendizagem, a escola cresce. É diferente, por exemplo, você olha para uma escola privada e uma escola pública, é como se eu só me movesse pelo dinheiro que eu pago. A escola que é pública, eu não me movo porque é uma obrigação do poder público. E quando eu te pago, a obrigação minha é maior porque estou tirando do meu bolso. Isso é um pensamento meu, eu tenho esse sentimento de que, às vezes, você dá mais importância para o plano pedagógico da iniciativa privada do que dá importância para o plano pedagógico da escola pública, pelo simples fato de você acreditar que você precisa cobrar mais daqui que você está pagando, e aí você participa, e aqui que você cobra, você não participa porque não sai do teu bolso. Então, essa coisa... É uma mudança de mentalidade. Da atratividade, essa coisa do querer bem a escola pública, a gente também quer conquistar com os pais, para que sim eles matriculem, para que sim eles coloquem as crianças lá, para que a gente possa realmente fortalecer essa escola. Agora também tem um outro lado. Eu não posso ter um valor suficiente no meu bolso que pague uma escola privada e não use isso e permita que a escola pública possa absorver aquele que não tem essa capacidade. Entendeu? A questão de você saber qual é o caminho do valor, do dinheiro, né? Às vezes você diz assim, eu não tenho condições, onde eu vou pôr? E você vê aquela mãe se esforçando para colocar numa escola privada. Vamos melhorar a escola pública para que ela não faça esse esforço. E quem tem, sem menor esforço, possa usar a iniciativa privada e dar aquela vaga para quem não tem essa oportunidade. Parece utópico, mas é uma matemática que tem sentido. É uma equação que tem um porquê. A gente não pode invalidar nenhum lado nem o outro. A educação é sempre um caminho correto para você transformar as pessoas. É isso aí, gente. Secretário de Educação, Edson Cardoso, com a gente, dando ar da sua graça, né, assumindo uma responsabilidade gigantesca. Nós vamos agora mais rapidinho para o último bloco e a gente já volta para o comercial, Gui. Tem lugares que alimentam e tem lugares que acolhem.
No Essenza Restaurante, o dia começa às 6 da manhã, com um buffet de café completo, bebidas e sabores que despertam o melhor do seu dia. E no almoço, um buffet especial assinado pela chefe Aline Moraes, com pratos variados e ingredientes selecionados. Tudo isso em um ambiente moderno e climatizado. Entrada pela Avenida dos Bancos, ao lado da Caixa Econômica Federal. Essenza Restaurante, sabor que acolhe. Conforto, praticidade e excelente localização em Barcarena tem nome: Hotel Urbano. Na sede do município ou em Vila dos Cabanos, o Hotel Urbano oferece quartos confortáveis, com TV, frigobar, café da manhã completo e estacionamento privativo. Tudo isso com diárias a partir de R$ 170. Seja a trabalho ou a lazer, escolha quem entende de bem-estar. Hotel Urbano. O conforto mora aqui. É isso aí, gente. Voltando aqui mais uma vez com o nosso secretário Edson Cardoso, que está explicando, olha, pontos importantíssimos. E vamos tocar no assunto agora, mas eu vou deixar para o Guilherme fazer Polêmico. isso. Que é um pouco polêmico. Entretanto, todavia, é de grande importância para você que está nos assistindo aí, Guilherme. Então vai. Turzinho, bota na central aí, por favor. É isso aí. Secretário Edson, a população anseia, e várias pessoas do município e das regiões, né, os concurseiros. Primeiro, o plano PCCR, que teve que ser feito obrigatoriamente, que não existia, né, de uma maneira concreta, para depois, né, seguir todo o trâmite burocrático que um concurso público exige. Eu pudesse explicar de uma maneira aí bem prática, de professor, o que é o PCCR e qual que é o impacto disso para que depois se tenha, né, a autorização burocrática para se ter um concurso. Se é para ser didático, eu tenho que ir antes do PCCR. Vai, fica à vontade. Desde que o Renato e a Cristina assumiram, eles fizeram um pedido para todos os secretários. Esse pedido foi: vamos recuperar o valor de salário dos nossos servidores. Está defasado e nós precisamos fazer. Trabalhem nessa pauta para que a gente possa dar essa solução e poder realizar o concurso. Então, o primeiro pedido feito pelo prefeito foi: vamos refazer a estrutura e dar condições salariais adequadas para o nosso corpo técnico e para os nossos trabalhadores, servidores públicos. E a partir dali, todas as secretarias passaram a verificar todas as leis, todas as fórmulas, tudo aquilo que era utilizado como forma de pagamento, e a gente foi identificando as necessidades de estrutura administrativa. Então, nós primeiro trabalhamos essa reestruturação. Então, vocês vão ver que tem primeiro uma lei de reestruturação que coloca cargos que não tinham sustentação jurídica, que agora tem. Vocês vão ver que essa primeira lei, ela organiza as pastas, cria novos cargos, cria... quando eu digo cria novos cargos, é até cargos que já aconteciam, mas que eram supridos de outra forma, com o que a gente chama de penduricalhos, e que não tinham segurança jurídica, nem para o servidor e nem para o poder público. Então, ali, a gente começa a fazer essa construção. E pensem vocês, não é uma construção fácil, porque quando você tem que pegar e corrigir tudo com o carro andando, é muito mais complicado. Então, a gente nunca parou a máquina para poder corrigir. Nós fomos corrigindo conforme a máquina precisava avançar, a gente ia avançando, e isso foi gradativamente acontecendo. Então, feita a estrutura nova da administração pública, em paralelo nós estávamos trabalhando o PCCR da educação e o PCCR, o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração do Poder Público Municipal, dos servidores, que a gente chama de apoio. De todo o corpo técnico, além da educação, vamos dizer assim. Então, essas duas leis, esses dois regramentos foram sendo trabalhados, e também o regime jurídico.
foram trabalhados para que a gente pudesse modernizar, fazer a adequação de hoje dessa lei, porque ela já ainda respondia em 94 e até mais antiga. Então não era algo que dava segurança jurídica e não era algo que a gente pudesse dizer que era sustentável financeiramente. Em algum momento ia colocar em colapso o município de Barcarena, que tem sim uma boa arrecadação. Enquanto isso acontecia, a secretária Mayumi foi trabalhar a arrecadação, fazendo todo um aporte, um ajuste de estratégias para que a gente pudesse ter uma arrecadação melhor e pudesse suportar todas as mudanças que eram requeridas para a gente poder modernizar o serviço público. Então, isso tudo foi acontecendo até a gente chegar agora no novo PCCR da Educação, que foi trabalhado com muito diálogo, com a participação do Sintep, com todo o corpo técnico que era necessário, jurídico, encaminhado à Câmara para a grande discussão que foi feita lá, também com a participação do Sintep e dos técnicos, para que a gente pudesse ter um PCCR robusto, sustentável e que pudesse dar essa modernidade à máquina pública, para os resultados que a gente espera. A mesma coisa aconteceu com o plano de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal. Entendam que são dois ordenadores de despesas diferentes e, como a gente disse, a educação tem 25% desse orçamento, então ela é grande também. Ela tem um corpo técnico de serviços muito grande e precisa também ser modernizada. Então, feito tudo isso, a gente chegando numa média salarial, no direito, nos princípios que rezam, que regem a docência, né? A gente conseguiu buscar a base correta agora e suportável e sustentável e juridicamente correta para que a gente possa fazer o concurso, que era um desejo desde o primeiro dia. Então agora a gente já está implantando o PCCR e ao mesmo tempo que a gente está implantando o PCCR com todos os seus direitos garantidos aos professores, com todos os regramentos, fazendo ainda alguns ajustes de regulamentação, que é o caso da hora-atividade, que é um grande debate ainda, mas que a gente sabe que é um direito do professor e que a gente quer que ele exerça esse direito com a mesma garantia de que ele vai entregar todo o dever dele com a população. Então a gente está fazendo só esse regulamento que é muito próprio da hora-atividade e já estamos implantando o PCCR com a expectativa já de maio já estar todo ele no enquadramento que é previsto, no salário previsto, nas formas previstas. E aí, saindo da implementação, nós já estamos trabalhando com a formatação do concurso, que eu espero, e é a nossa meta pedida pelo Renato, que em maio a gente possa já lançar o edital, abrir o edital do concurso para que as pessoas possam se inscrever e a gente poder realizar o concurso tão esperado para que a gente possa suprir a necessidade da educação e, paralelo a isso, também as outras especialidades, os outros cargos, funções que existem no serviço público total. É muito bacana a gente lembrar, às vezes as pessoas dizem, por que não faz o concurso? Para nós o concurso é muito bom, mas ele não poderia ser feito numa base de salário ruim, porque ele não era atrativo. Ele precisava dessas correções. Agora que ele é atrativo, e muito atrativo, ele está sendo esperado como quem espera o seu ouro no final do arco-íris. Então a gente já vai fazer isso. Agora é muito bom a gente deixar claro que desde o princípio o desejo do Renato, o desejo da gestão pública é que a nossa educação tenha profissionais concursados. E eu vou te dizer por quê. A reflexão que a gente tem é que a gente fomenta muita formação e essa formação ela é no nosso contratado, naquele temporário que vai estar conosco durante um período de acordo com a lei, né? E depois vai ter que sair. E aí a gente acaba perdendo o investimento. Esse investimento vai com eles. Por outro lado, isso também nos sinaliza que a gente vai precisar trabalhar
que esse contratado que passou conosco, ele tem um diferencial de título na prova, no concurso, seja pela formação que ele tenha recebido, seja pela própria experiência dele. Então, são coisas que a gente se preocupa, que às vezes as pessoas acham que a gente não está olhando, mas a gente está olhando com muito carinho e com toda a recomendação da liderança que a gente tem do Renato e do cuidado que ele tem junto com a Cristina, para que a gente possa realmente fazer o que seja justo, inclusive para a nossa população. Então, o concurso ele é muito importante, a gente está fazendo com muito zelo, com muito cuidado, e a expectativa nossa é realmente que ele seja em edital agora em maio, que o prefeito possa fazer esse lançamento, essa assinatura. É um compromisso dele, é um compromisso de governo, e que ele vai agora poder cumprir. É isso aí. A se lembrar, Guilherme, que a vontade do prefeito era, às vezes, de fazer de uma canetada, né? Mas existe toda uma regra. E como ele não gosta de nada errado, ele buscou o caminho correto para que não chegasse aqui na frente, tivesse que desfazer tudo o que foi feito, né? Agora, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho assim, que é uma percepção, é que a questão, tu falou duas coisas interessantes. Uma é o cara que é o contratado que ganha um benefício de um treinamento, de um curso, de um investimento e o governo depois perde. A outra é se achar que porque eu sou um concursado que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso chegar a hora que eu quero, que tem muito concursado que não gosta de cumprir horário, etc. A gente vê muito essa disparidade quando a gente vê, por exemplo, aquilo que tu falou, que eu achei interessante, é a questão, para a quantidade de escola que tem no município, quando a gente pega as escolas municipais e as escolas estaduais, que também tem aqui, e mais as escolas privadas, aí não tem quantidade de professor para todo esse monte de escola. Então a gente vê muito professor que está numa escola privada, dando aula também num colégio público. Aí a gente percebe, será que a dedicação é a mesma? Né? Será que esse profissional está sendo dedicado na mesma proporção? Será que ele cumpre a mesma hora? Porque ele sabe que na privada, se ele não for, é falta, né? Então eu acho até interessante começar dentro as pessoas começarem a entender a responsabilidade do que é ser funcionário público. Salomão, eu vejo com muito cuidado isso. Em que sentido? A maioria dos nossos professores são concursados. Então, eles, como concursados, são dedicados. Eles se comprometem com o serviço e realizam. É claro que, no meio de tantos, tem aquele que tem menos compromisso, tem aquele que não tá muito ligado no resultado. Mas a maioria está. A gente tem um corpo técnico de professores que é dedicado, que sabe do seu valor, sabe da importância, aquele poder que eu falei de transformação, ele sabe desse poder. Ele sabe tanto desse poder que ele se preocupa se a Mariazinha voltou para casa e aprendeu, se o João aprendeu, se o colega que tem neurodivergência pôde aproveitar aquele momento. Tem muito professor dedicado e concursado. Eu pensei até que a tua pergunta ia ser diferente. Eu pensei que a tua pergunta ia ser assim: tu não tem aquele contratado que acha que ele nunca vai sair da rede? Mas tem também. Eu acho que esse contratado que ele tem receio de sair da rede, a gente está tentando mostrar para ele que existe um caminho ele perfeito. se tornar concursado, para que ele não tenha esse medo, para que ele não tenha esse receio. Porque nós queremos pessoas fortalecidas, pessoas com a saúde mental ok, para que elas possam dar conta de todos os desafios que a gente recebe todo dia nas escolas. Então, eu te digo assim, o nosso corpo técnico ele é muito bom e a gente está investindo em formação. Quando eu digo que eu tenho receio de perder a formação, é porque a gente está investindo muito e é recurso, e é para melhorar. Perfeito. A gente também tem aquele profissional, por exemplo, o PCCR agora ele regulamenta o profissional de apoio escolar, né? Que é esse profissional que eu estava falando que acompanha a criança neurodivergente. Então essa criança, esse profissional muitas vezes é aquele camarada, aquela pessoa que está passando uma chuva.
E eu estou preparando ele, eu estou formando ele agora. Eu estou dizendo que a gente criou um programa que vai formá-lo. Mas se ele não tiver não tiver o desejo de permanecer na rede de ensino, eu vou perder esse investimento. Então, a gente incentiva para que ele entenda o papel dele, para que ele reconheça a importância dele e para que ele comece a entender se ele tem a vocação, que não seja só passar uma chuva. Porque você cuidar de crianças é um trabalho delicado, é um trabalho que requer atenção, que requer que você esteja bem. Perfeito. Não dá para você chegar na escola e esquecer os teus problemas, jamais. Mas é necessário que você saiba diferenciar os teus problemas de casa, os teus desafios da escola e saber que ali tem um ser humano precisando de você e que você vai ter que estar forte, vai ter que estar forte. E é papel da Secretaria de Educação dar essa condição de força, dar essa condição de que ele se sinta fortalecido, apoiado, valorizado. É o papel da prefeitura. Quando dá errado, o problema é nosso. Quando dá errado, o problema é nosso. É meu, é do Renato, é da Cristina, é de cada um dos nossos secretários que são colegas de trabalho. Mas quando dá certo, a gente quer que seja sucesso do professor, que seja sucesso da criança. E que depois eles possam até nos reconhecer por isso. Mas que primeiro eles se sintam atendidos no direito deles de estudar, no direito deles de aprender. Eu não sei se eu tenho tempo de falar isso, e você falou nessa questão do concurso, né, também. É importante também de reduzir a rotatividade desse professor, para que a gente possa ganhar em mas eu acho que esse prosperidade. concurso público e o aumento de salário que está previsto, eu acho que eles vão se manter. Olha, eu digo que qualquer valor que você disser que é justo, sempre vai parecer injusto do ponto de vista daquele que trabalha. Perfeito. Né? Para nós da administração pública, o que é justo? Justo é que eu possa te pagar, te valorizar e garantir o atendimento. Né? Para cada um de nós na comunidade escolar, o justo tem um peso diferente. Né? Então, eu te digo o seguinte, que o PCCR ele é justo para o professor, ele é justo para a administração pública e ele é justo para o aluno, para o nosso corpo de estudantes e das famílias desses estudantes. Então, hoje, quando eu conversava com o secretário Cefé, ele dizia assim, quer dizer que vocês vão lançar o edital do concurso junto com o da SEDUC? Eu disse, que é para a gente concorrer para ver quem está mais fortalecido. Vai logo os dois juntos. Te prepara. Você vai estudar, Salomão? Cara, porque tá na porta, velho. Você vai se inscrever em alguma lá? Cara, eu não sei se eu tenho idade, eu acho que eu vou fazer só para ver como eu tô, só um teste, só para ver como eu tô ainda dos conhecimentos gerais. É bom para fazer, tem que ver a área, porque eu acho assim, professor é missão, não é para qualquer um. Tem que querer. Né? O cara tem que gostar dessa profissão, né? Não é uma profissão comum, digamos assim, uma profissão qualquer. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive antes de vir para cá. Eu me atrasei para chegar aqui, né? Mas antes de vir para cá, eu recebi uma professora chamada Ediana. Ela é nossa professora contratada da rede pública de ensino, ela é contratada. Ela é uma professora que ministra a aula dela lá na zona rural. E eu fui, e ela queria uma agenda comigo. Inclusive, eu recebi ela junto com o nosso presidente da Câmara, o nosso vereador Júnior Gawa, e eles dois juntos estavam lá e ela ficou de frente comigo, né? Ele foi a ponte para ela chegar. E quando ela falava comigo, cara, eu via o brilho no olho dessa mulher. Para ela falar de educação. Sabe qual era a educação que ela estava falando para mim? Era do jovem e do adulto. Ela tem um trabalho, além do trabalho dela na educação, que motiva ela todos os dias a ensinar jovens e adultos para que eles possam sair da condição de analfabetos funcionais, de analfabetos, para que eles possam ter a chance de mudar de vida. E aí ela falando para mim, ela não são quaisquer jovens e adultos. Ela estava falando da condição de preto, da condição da raça, da condição do quilombo. E tu via o brilho nos olhos dessa mulher.
Eu perguntei a ela, quantos anos a senhora tem de contratada? Ela me falou, disse, olha, a senhora já vai sair esse ano, faça o concurso. Falei para ela, se a senhora quiser que eu lhe ajude a fazer o concurso, faça o concurso, porque nós precisamos de pessoas como a senhora para sempre na educação, para que a senhora possa dar esse testemunho de preparar pessoas. Ela preparou agora 34 alunos da zona rural, que eram jovens e adultos analfabetos, que ela alfabetizou, preparou, passaram pelo ensino médio. Alguns estão entrando no ensino médio, mas outros já passaram pelo ensino médio. Ela me falou que 2 já fizeram a faculdade para pedagogia, outros. Que legal. E ela falando com brilho nos olhos, ela não ganha nada por isso. E aí vem a história da vocação. Ela comprou para ela esse querer de educar. Ela tem o trabalho dela na nossa rede municipal. Para além disso, ela comprou para ela essa vocação tão bonita. Caramba. Que é de ensinar. Então, isso me trouxe para cá. Quando eu vim para cá, eu vim pensando nisso, inclusive para eu poder responder todas essas perguntas que vocês fizeram, que eu agradeço, que me fizeram refletir também que a gente pode mais. O município de Barcarena pode mais. Ele sempre pode mais. E claro que a gente não vai sossegar achando que a gente melhorou hoje e que está tudo bem, porque melhorar é todo dia. E essa professora, quando ela sinalizou isso para mim, ela trouxe essa garra, essa força, dizer assim, olha, você tem que estar todo dia com brilho nos olhos para cuidar das pessoas, você tem que estar todo dia com gás para cuidar das pessoas e com essa vontade grande de mudar a vida das pessoas. Então, eu só queria deixar essa mensagem com relação à professora e dizer que é isso mesmo, que a vocação tem que vir em primeiro lugar, sim, mas que a gente quer que essa vocação seja concursada da nossa rede municipal de ensino e que a gente possa ter muitas edianas na nossa rede municipal prontas para contribuir com a educação que a gente quer para Barcarena. Caramba. E, Guilherme, eu queria pedir para o Edson para ele, de repente, dar uma dica aí para a galera que vai fazer o concurso público. Qual seria uma boa dica para as pessoas chegarem lá, se tem, né? Difícil, hein? Eu não tenho uma dica. A dica é estudar, se preparar, né? Se preparar todo dia, observar quem é a banca que vai fazer esse concurso. Eu já passei em concursos e sei que isso é importante. Você observar qual é a banca, você saber como é que ela aplica as provas, estudar pelas provas, né? E poder estudar e saber que o mundo dos concurseiros é competitivo e que a gente precisa que os melhores passem, que os melhores estejam lá e que eles possam somar com a gente. Então, a dica é estude. Não tem como mudar a tua vida se não for estudando. Já está estudando, Guilherme? Já vou começar já. Quem ainda não está, estude. A gente agradece o nosso secretário por todas as informações aqui no programa de hoje. Portas abertas, sempre que quiser, secretário, a casa é sua. E em breve teremos um programa dedicado a esses tipos de assunto aí da cidadania, do cotidiano no município, para que a Cabanos TV seja cada vez mais um dos porta-vozes desse município aqui, para a gente levar cada dia mais essa cidade para frente, né? Não é isso, Laionel? Você tem alguma coisa para falar? Eu queria rapidinho, antes de a gente fechar esse programa de hoje, e agradecer ao secretário Edson, né, pela gentileza. Eu queria falar um pouco em relação ao nosso programa de amanhã, Edson. Nosso programa Papo Livre, um programa que fala, é uma janela e uma porta para a comunidade. Eu trago gente aqui de diversas áreas, né, Guilherme? A gente traz a galera aí da comunidade, gente que é do beach tênis, que é do polidense, do break, que é do break, rap, que é do rap, que canta, que dança, do esporte, da galera do skate, que já esteve aqui com a gente. E amanhã, olha quem vai estar aqui com a gente, Guilherme, amanhã vai estar aqui... Vê se teu óculos tá bom aí. Não, tá legal, ó. Vai lá. É uma corrida, um evento que vai ter, inclusive da Igreja Católica, né? E o padre vai estar aqui com a gente amanhã, que é o Padre Correia. Vai estar com a gente aqui para falar sobre corrida, tá tudo É One Night Music.
É isso, Guilherme? Isso, Run Night Run Music, Night Music. do Padre Correia. Exatamente. In Pronto, English. vai estar aqui também o Marquinho da Batalha de Guitarra, Batalha. que esteve comigo na semana passada. Já teve o concurso, já teve a Batalha de Guitarra e vai trazer imagem, Sim. explicar como é que funciona. Vai estar também a galera aí, os lutadores da academia CT Pereira Strike Team. Strike Team, exatamente. É o mestre Cristiano Pereira e o Jonas Strike, que também faz parte da equipe dele lá, tá? Vai estar o Mongli e o Bidão. São lutadores aí de MMA e tal, e vamos falar sobre isso amanhã Falar também. pro Natan desafiar eles aí num Vai fight ter as aí. meninas do Cabana Clube, Guilherme. As meninas, de Vamos botar novo. o chá. Olha, eu sei que tá uma briga dentro do Cabana Clube pra vir aqui. Pra na vir quinta. aqui, E vai estar o Matheus da Gazin falar sobre promoção agora essa semana. Tem promoção? Muita Aí, promoção. Gazinha top. Ó, a Gazin, para quem não sabe, Guilherme, no crediário, 12 vezes, sem juros, e tu só vai pagar Um mês depois que só comprar. em junho. Só em junho? A primeira parcela vai pagar só em junho, para quem comprar no crediário. Né? E vai estar o rap, Rogério Fonseca. E o nome artístico dele? Mano Louco. Mano Louco. Cuidado, hein, Mano Louco. Cuidado aí na rua. Isso e muito mais amanhã no Papo Livre. É isso aí. A gente agradece todo mundo pela audiência, pela parceria de sempre, todos os nossos apoiadores culturais e a você que nos assiste. Até uma próxima. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.